Boa noite a todos. Que a graça do nosso Pai seja com todos, amém? Convido aos amados a se colocarem em pé para junto nós começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sempre bom nós estarmos na casa do nosso Deus, mantemos comunhão uns com os outros, adoramos e também nos edificamos através da palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar o culto dessa noite com uma leitura, e a mesma se encontra em Salmos 96, versículos de 1 ao 6. Vamos fazer uma leitura responsiva. Estarei lendo os versículos ímpares e, amada igreja, em uma só voz, os versículos pares. Nós vamos fazer a leitura aí na projeção, para ficar uma oratória unânime, para não ter várias traduções de Bíblias, Então, em Salmos 96, versículos de 1 ao 6, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Igreja, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Com os amados ainda em pé, vamos louvar o nosso Deus nesse momento com um cântico que tem como título Meu Prazer. Os irmãos que souberem esse cântico, louve ao Senhor essa noite. Oi. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A igreja louva ao Senhor essa noite em espírito e em verdade. Espírito, em verdade
Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Espírito em verdade, onde flui o amor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os amados poderem se assentar. Chama aqui à frente nosso diácono Ademar, que possa assim estar fazendo uma oração. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos, em primeiro lugar, que Deus permitiu vocês poderem chegar aqui à casa de Deus, que cada um esteja orando também por esse ministério que Deus colocou aqui neste bairro. Peço, amados irmãos, que levem seus pensamentos a Deus, que vamos fazer a oração pedindo a direção do nosso Deus por esse momento que vamos passar aqui na casa do Senhor. Soberano Pai, obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso, Pai, também pela escola da manhã que teve, Pai, e agora neste momento peço a Tua direção e a Tua intercessão sobre este culto que está sendo realizado neste momento, Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso dirigente e logo mais também o preletor da Tua palavra, Pai, que ele venha falar tudo através de Ti, meu Pai. Abençoa ele, Pai, dando direção em suas vidas, abençoa cada um de nós também, Pai, e também aqueles que possam estar a caminho, o Senhor esteja trazendo sobre Tua proteção, Pai. Agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, diácono Ademar. Ainda louvando a Deus, irmãos, nós vamos declarar agora que Deus, Ele é maravilhoso. Cântico que tem como título Maravilhoso És. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tuas palavras. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tuas palavras. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é ouvir tuas palavras. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chegou o momento, irmãos, também de nós louvarmos o nosso Deus, dessa vez com nossos dízimos e ofertas. Os amados e convidados que trouxeram suas ofertas essa noite, aqui à frente nós temos o nosso gasofilaço e assim entoaremos o cântico que tem como título Te Louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos assim estar fazendo uma oração de agradecimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que tivemos de ofertar ao Pai a tua casa. Que a mesma, Senhor, venha suprir a necessidade, Senhor, da tua amada igreja. Pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos celestiais para a vida daqueles irmãos, ó Deus, que deram e aqueles que não puderam, Senhor, ofertar essa noite. Que o Senhor, ó Pai, continue, ó Deus, suprindo as suas necessidades. Que nós venhamos, ó Deus, dia após dia, estar perto do Senhor, querer mais, ó Deus, e mais te buscar e estar, ó Deus, em tua casa. Assim eu oro, ó Deus, agradecido, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido que mais uma vez os amados possam se colocar em pé, para junto nós louvarmos, continuar louvando o nosso Deus, dessa vez com o cântico Nosso Rei. Removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer. Esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. É a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder.
Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vive está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou. Com alegria de coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Deus é a salvação, essa igreja. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Mais uma vez. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Com os amados ainda em pé, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Dessa vez se encontra em Efésios, capítulo 5. A dinâmica vai ser a mesma, né? Vamos ser na projeção. Estarei lendo os versículos pares e a igreja, os versículos ímpares, né? Em uma só voz. De Efésios, capítulo 5, versículos 6 ao 14. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Igreja? Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, Provando sempre o que é agradável ao Senhor. e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em ocultos, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Amém. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Chama aqui à frente nosso irmão Mateus, que possa assim estar fazendo uma oração de gratidão. Os amados ainda em pé, que vamos já nos confraternizar. Boa noite a todos, irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar, Te bendizer e Te engrandecer, Senhor.
pois somente o Senhor merece receber todas essas coisas. Muito obrigado por cada irmão que pôde comparecer nessa noite, Senhor, no intuito, Senhor, de te louvar. E agora, Senhor, quero te agradecer pela palavra que foi lida, que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações, a fim de não pecar contra ti. Muito obrigado por tudo, que tudo que venha ocorrer nessa noite seja para a honra e glória do teu nome. Eu lhe peço e agradeço e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Mateus. Queridos, chegou aquele momento, que nós vamos nos confraternizar, aquele momento que você vai sair do seu lugar, falar com seu irmão, dar um aperto na mão, um abraço, e assim entoaremos o cântico Foi Bom Conhecer Você. Sente vontade de cantar e de dizer que Cristo quer lhe oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você, foi bom demais, foi bom conhecer você. Amigo, a alegria em ter você aqui nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer lhe oferecer a alegria de viver. Aceite o seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e novamente lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você, foi muito bom. Foi bom conhecer você, foi bom demais. Foi bom conhecer você, pra lá de bom. Foi bom conhecer você. Amém, meus amados, poder se assentar. É muito bom, mantemos comunhão com os irmãos, alegria, de estarmos juntos, louvando e adorando o nosso Deus. Essa foi a nossa primeira parte, irmãos, de louvor, e adoração. Chamo aqui à frente o nosso diácono Ademar, que estará fazendo as considerações e também anunciando o pregador dessa noite. Obrigado, irmão Wallace. Amado, mais uma vez, boa noite, Temos hoje, vamos fazer as considerações, mas antes das considerações, quero pedir aos amados irmãos que continuem orando pelo nosso pastor que está em viagem missionária, ele com a irmã Eliane, e retorna agora essa semana, que Deus esteja protegendo o retorno deles. O irmão, o diácono Ivon também, que foi visitar sua família, também, essa semana que ele retorna, irmã? Também esta semana, que Deus esteja abençoando. E aqueles outros que não compareceram ao culto, não sabemos, não deram motivo, mas Deus esteja com cada um deles dando direção. Temos hoje como visitante o nosso preletor, o evangelista Alisson, sua esposa e seu filho que está ali atrás. Temos o Samuel, o nome da pequena ela esqueceu de pegar, a Joana, mas como? A Radassa. E para mim não é mais visitante, já que é da casa, o Tony, que é o seu Antunes, mas mais conhecido como Tony, tá? Todos sejam bem-vindos. Vamos falar a nossa palavra, o nosso versículo, nosso dizer que está ali na Data Show. 1, 2, 3 e... Sejam bem-vindos a Brilho Celeste.
e voltem sempre. Amém. Também quero agradecer pelo evangelista Alisson, que hoje vai mais uma vez aqui na casa do Senhor, vai trazer a palavra de Deus para nós. Eu convido eles para chegar ao púlpito, tá? Obrigado. E também reverência, amados irmãos, aqueles que queiram sair para tomar água, saem com cuidado, para não interromper a mensagem. Obrigado. Oi, som. Boa noite. Boa noite. Segunda vez, irmãos, nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem nos chamado para a obra missionária e nós temos estado à disposição dele. O pastor Júlio está em viagem e logo está voltando para o seio da igreja, e nós estamos aqui e esperamos abençoar os irmãos e assim também ser abençoado com todos. Amém? Deixa eu colocar meu tempo aqui, porque de vez em quando eu atravesso o tempo que foi disponível. Irmãos, nós temos um assunto a tratar hoje, e esse assunto que nós vamos tratar hoje, essa noite, ele será dividido em duas partes. Eu não tinha pretensão de estar com vocês aqui, eu ia estar em outro canto, mas prove a Deus que eu estivesse aqui. Esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, ele vai iniciar aqui e vai terminar lá na Igreja Batista Vaso de Bênção. E nós vamos fazer de uma forma em que vocês serão abençoados e entenderão o assunto, e lá também, na segunda parte, entenderão. E eu espero que nesses minutos que nós vamos estar aqui, possamos ser edificados e ser alertados sobre o assunto que será tratado aqui. Vou pedir para que vocês abram a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Em reverência à palavra do Senhor, eu peço que possa se posicionar de pé. Enquanto alguns estão se localizando na Bíblia, eu acredito que o irmão foi buscar um pouco de água para mim. Eu acho que sim, né? Se não, eu já estou pedindo. Tá bom? Amém a todos? Amém? Então nós estamos sendo projetados. Redes sociais? Não? Para você que está nos acompanhando, vai acompanhar esse vídeo também. Essa mensagem você pode acompanhar abrindo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te rendemos nessa noite pela oportunidade de estar mais uma vez aqui alimentando a tua igreja. Te peço em nome de Jesus que o Senhor use a mim da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor merece. Que possamos nos edificar, que possamos nos fortalecer e continuar essa caminhada que um dia nós, de alguma forma, fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. Agora nos ensina, Pai, no Teu Espírito Santo, o que devemos fazer. E que essa noite não somente fique no campo do entendimento, mas que vá para o campo da prática. Tudo aquilo que nós vamos aqui compartilhar nos ajuda a pôr em prática, a botar em prática tudo aquilo que temos aprendido com o Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Amém? Obrigado, irmão. Eu gosto de trabalhar muito com tema. Eu gosto de explorar o tema que nós sempre trazemos. E o tema da mensagem dessa noite, obedecendo o Evangelho de Cristo. A ênfase do tema é obedecer. E nós vamos fazer uma conciliação que a Bíblia fala muitas vezes sobre salvação e obediência. E hoje nós vamos trabalhar o tema obedecendo o Evangelho de Cristo. E acho mais incrível quando Mateus coloca ide pregar o Evangelho a todos. Marcos vai falar ide pregar o Evangelho e fazei discípulo. Ou seja, a mensagem de salvação ela está atrelada à obediência. Aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador também têm que aceitar como Senhor.
Aqueles que não existe Senhor sem obediência. Não existe a aceitação, a salvação sem obedecer. E nós vamos trabalhar esse tema essa noite. E quando Mateus fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. Então nós podemos ver que não somente ir pregar a mensagem e levar o evangelho, também fazer discípulo. E muitas das vezes nós temos ouvido no decorrer da nossa vida que o evangelho é propagado. Está errado não. O que está errado é a meia informação. A meia informação está errado, porque a Bíblia fala que nós devemos falar dele, pregar o evangelho e fazer discípulo. Não somente fazer discípulo, mas ensinando todas as pessoas que atravessam a nossa frente a guardar tudo aquilo que nós temos ensinado. Isso significa fazer discípulo. Então, muitas das vezes nós pregamos o evangelho e pregamos, mas a nossa pregação ela está somente pela metade. E aí que entra a questão que eu falo para vocês, que a mensagem de salvação está atrelada à obediência. E muitas das vezes a gente não quer pregar o evangelho completo porque tem medo de ser evasivo, ofensivo, de passar limites. Mas queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia está repleta de mensagens, de versículos que nós vamos trabalhar essa noite com relação ao reino dos céus. O reino dos céus é dado para nós compartilharmos ele. E essa ênfase da obediência significa que é ampliar o reino dos céus. Esse reino está sobre nós, a responsabilidade de ampliar. Não somente de propagar, mas de ampliá-lo de forma que devemos obedecer tudo aquilo que está na palavra do Senhor. E não somente nós, mas também ensinando aqueles que vão ouvir de nós. Nós estamos, eu não sei se vocês sabem, mas deixa eu dar uma pincelada aqui. Portugal, Suíça, a Alemanha, eu vou botar a Alemanha aqui, que foi o berço da reforma protestante. Hoje em dia a Alemanha em si, ela está num ambiente em que os templos são glamourosos, os templos são bonitos, os templos são bem maiores 3 vezes que esse aqui, mas os templos estão vazios, de pessoas que já estão findando a carreira. Mas por quê? Aquele país que foi um dia o berço da reforma protestante, que nos deu a liberdade hoje de termos exemplares da Bíblia em nossas mãos, hoje se tornou uma civilização totalmente pacata com relação ao cristianismo, porque as pessoas deixaram de propagar, literalmente deixaram, e por algum momento deixaram de propagar aquilo que é responsabilidade da igreja hoje. Então veja, a igreja primitiva no passado fez o que tinha de fazer para que o evangelho se propagasse. Hoje nós temos pastores, hoje nós temos a palavra do Senhor, hoje nós temos o templo climatizado, hoje nós temos diversas formas de compartilhar e de aprender e de ouvir a palavra do Senhor. Dá uma olhadinha na mente de vocês, como é que o evangelho se propagou no passado. A igreja primitiva, a igreja dos discípulos, a igreja de Jesus Cristo, não tinha o que nós temos hoje, e não negligenciaram e não desobedeceram aquilo que deveriam fazer. Se você olhar para trás, alguns milênios atrás, a igreja primitiva não tinha pastores, irmãos. A igreja primitiva não tinha celular que nós temos hoje. A igreja primitiva não tinha internet e não tinha a Bíblia, porque a Torá estava sobre a posse dos professores, dos mestres, e o Novo Testamento estava sendo compilado ainda. Aí você pergunta, como é que a igreja se expandiu com tanta proporção que foge da nossa mente? O Espírito Santo estava continuamente orientando eles, para que a igreja ampliasse, a igreja ficasse mais forte e mais ampla. E hoje nós temos tudo isso à nossa disposição. Pastores, templos, redes sociais, aquilo que eles não tinham. Eles só podiam contar com o Espírito Santo. Como que as mulheres mais simples caminhavam de rua em rua, de vilarejo em vilarejo, e foram propagando o evangelho. Como que a mesma mensagem de uma determinada região para outra determinada região chegou com tanta proporção, sem saber como ia acontecer? Não.
O Espírito Santo é que conduzia tudo isso. E nós hoje não somente temos o Espírito Santo, como temos diversas opções para propagar isso aí. E muitas das vezes nós negligenciamos o obedecer de ir e propagar o Evangelho. E eu quero trabalhar com você essa noite. Abra a palavra do Senhor, Romanos 5,19. Romanos 5,19. Romanos 5,19, nós vamos ler alguns versículos, vamos tentar trabalhar eles. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Ou seja, o apóstolo Paulo, a referir a esse versículo, ele está fazendo uma alusão a Adão e Eva. Por um só homem veio sobre nós a desobediência. Ou seja, a Bíblia estava classificando nós, que estamos aqui hoje, como filhos da desobediência. Por causa que Adão e Eva, o Senhor deu uma ordem para Adão e Eva, e eles foram lá e descumpriram essa ordem. Eles desobedeceram e fizeram exatamente aquilo que não deveria fazer. Aí o apóstolo Paulo escreve em Romanos 5,19, dizendo que por um só homem nós éramos considerados como filhos da desobediência. Aí o apóstolo Paulo faz um paralelo. Agora, por um só homem, nós somos justificados e nos tornamos, vai dar uma outra classificação para nós. Nos tornamos filhos da obediência. Obedecer aquilo que Mateus escreveu. E de pregar o evangelho e fazer discípulo, ensinando todos a guardar tudo aquilo que ele, através de nós, estamos ensinando. Nós falamos de muitas das formas sobre os filhos da desobediência, mas não olhamos para nós, como nós estamos sendo negligentes na questão de obedecer. E volto a falar para vocês, não pode existir salvação sem obediência. A salvação está atrelada à obediência. Nós somos salvos para obedecer aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é nossa ordem de regra de fé. E nós, quando lemos, obedecemos aquilo que está escrito. Se nós deixarmos de cumprir determinadas tarefas que é dado à igreja primitiva, à igreja moderna que somos nós estamos sendo negligentes. E nós nem podemos apontar para fora dizendo que existe filhos da desobediência, quando praticamente nós estamos sendo negligentes com relação a obedecer ao Evangelho. Estamos propagando o Evangelho? Estamos, irmão. Nós estamos falando em casa, falando no trabalho, falando no colégio, falando por onde nós estamos indo. Tudo bem, legal. E volto a dizer para vocês, a questão é que está incompleto. A nossa tarefa, ela está incompleta. E nós precisamos obedecer, para que nós não entre nesse contexto do versículo de Romanos 5,19, filhos da desobediência. E muitas das vezes nós somos confrontados com pessoas seculares e de outras religiões a ficarmos estagnados e parados com relação a fazer discípulo. Um ano desse aí, talvez eu acredito que fosse em 2017, meu filho mais velho, ele estava praticando natação no CS Senat, Zona Leste. E nesse período eu levava meu filho 2 vezes por semana, e do meu lado sentou um adventista. E ele era um cara legal, nós conversamos bastante no período que o filho dele e meu filho estavam praticando natação. Só que ele quis me persuadir, dizendo sobre a questão do 7º dia. E a nossa conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele, se você tivesse um pouquinho mais de argumento bíblico, mas não história do que estão te falando, tu ainda me convenceria. Mas a questão do 7º dia, ela está muito ligada aos 10 mandamentos que foi imputada em Jesus Cristo. Eu falando para ele. Agora preste atenção, hoje você está aqui e a aula dos nossos filhos eram 3 horas da tarde. Daqui a 3 horas, ele como adventista, ele tinha que se resguardar, porque o adventista, ele começa das 6 de sexta-feira até as 6 de sábado. Isso é lei. Todo mandamento, eu falei para ele, todo mandamento, os 10 mandamentos que estão na antiga lei, foram imputados em Jesus Cristo.
Por que eu digo isso? Porque quem era para introduzir os povos de Israel ao lugar de descanso era Josué. Sábado significa descanso, descanso significa repouso. As três palavras dão um sentido só: sábado, repouso e descanso. É a mesma coisa. Se Josué tivesse introduzido Israel ao lugar de descanso, 300 anos depois, Davi não falaria sobre um futuro repouso para o povo de Deus. Já no Novo Testamento, o autor aos Hebreus fala que ainda resta um descanso ao povo de Deus. Eu perguntei como é que a gente vai lidar com essas passagens. Agora preste atenção. A Bíblia fala que Jesus pagou o nosso pecado na cruz, que Ele é o verbo da vida, que Ele é a lei que devemos cumprir. Nele foi imputado os 10 mandamentos. Quando eu falei para ele que o nosso descanso não é num dia específico, o nosso descanso é numa pessoa, eu acabei tudo com o argumento dele. Se tu descansa num dia, não tem nenhum problema, porque nós descansamos praticamente no domingo. E ele quis argumentar. Eu falei: não, nós só escolhemos o domingo porque o domingo nos escolheu, mas nós descansamos numa pessoa. Quando eu falei isso aí, eu consegui levar ele para a igreja Batista Vaso de Bênção, e levei ele num sábado de treinamento de OANS, para ele ver como é que era a dinâmica. Aí eu falei para ele assim: mas você não é adventista? Sim. Hoje ele não congrega conosco, mas ele saiu do adventismo e está numa igreja batista. Eu não vou dizer para vocês qual é a igreja batista, porque nós estamos sendo projetados, porque existe uma igreja aí que está praticamente nos definindo, mas hoje ele não está no adventismo. O que eu estou falando para vocês? E de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo, ensinando eles a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Obediência, irmãos. E não é fácil bater de frente com uma outra religião ou uma outra seita, com um membro. Eu sei que não é fácil, porque se a gente não tiver base bíblica, eles vão derrubar a gente. Mas vamos lá, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, 3. 2 Coríntios, capítulo 11, 3. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 35. Versículo 3 de 2 Coríntios, capítulo 11. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a partir da simplicidade, a pureza devida a Cristo. Ou seja, mais uma vez, não somente em Romanos, mas na carta à igreja de Corinto, Paulo faz uma referência à desobediência. O que a serpente fez, o que Satanás fez com a mente de Adão e Eva? Criou um sistema e driblou aquilo que Deus pediu, ou então ordenou para que eles não fizessem. Paulo está falando assim para a igreja primitiva. E esses versículos, eles não ficaram 2000 anos atrás, ele vem para nós. É como se Paulo fala assim, é como se Paulo estivesse falando para nós hoje: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade de Cristo. Aonde começou de fato a culminação do pecado? Na mente. A cobiça veio na mente. Da mente veio a prática gerou a desobediência. Então é muito crucial que nós estejamos fortalecidos de mente, corpo e alma na palavra do Senhor. Existem pessoas que estão falando hoje que Adão e Eva não tem nada a ver conosco. O que eles fizeram no passado, o problema é deles. E o que nós estamos fazendo hoje, o problema é nosso. Mas deixa eu falar uma coisa: o pecado, ele é hereditário, veio até nós hoje, mas veio de forma na mente, e a prática foi constante, e a desobediência também. E o Senhor criou os primeiros seres humanos para que fosse exemplar de nós. Criou com um único só objetivo:
Não estou falando de propósito. Eu estou falando que criou com o único só objetivo, o objetivo primário, de obedecer. Criou tanto Adão e Eva e as gerações que se passaram, e nós hoje, o único só objetivo de obedecer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então, Paulo está falando, eu receio, eu tenho medo que vocês hoje, ao sair daqui, de alguma forma sejam corrompidos a mente de vocês, pelo que fala atrás, assim como aconteceu com Adão e Eva. Que vocês deixam de praticar aquilo que vocês estão lendo, que vocês estão vendo, para praticar outras coisas. Isso vai gerar desobediência. E não existe e não pode existir salvação sem obediência. A salvação está atrelada à obediência, porque a Bíblia fala que nós devemos aceitar Jesus Cristo como Senhor, obediência, Salvador, que vai nos salvar. Não tem como apartar essas duas coisas. Nós sempre aceitamos Ele como Senhor e Salvador. E o Senhor está falando assim, gente, tome cuidado com a mente de vocês, porque assim como foi lá atrás com Adão e Eva, eu receio que possa acontecer com vocês. Depois da salvação, depois que a pessoa aceita Jesus Cristo, depois que a pessoa já é remida. Fala nisso, deixa eu dar só um parecer aqui. Depois das informações dos irmãos aqui, eu estava coletando, dos irmãos que estavam dirigindo. O que é uma pessoa remida? Talvez a maioria saiba, nem todos. O que é uma pessoa remida? O que é um cristão remido? É aquele que é professa, que professou seus pecados, que falou seus pecados. É aquele que é batizado, porque são ordenanças. E eu estou falando de obediência. São ordenanças dadas pelo Senhor Jesus Cristo, que está na Bíblia. Quem são as pessoas remidas? São aqueles que são professos, que confessaram seus pecados. São aqueles que vão às águas batismais. São aqueles que fazem parte de um corpo da igreja. São aqueles que colaboram para a obra de Deus com seus dízimos e ofertas. E são aqueles que ceiam. Esses são os remidos. Se você ainda não se encaixou nessa classe, é importante que você avalie seus conceitos, porque Jesus Cristo está vindo, e Ele vem buscar a igreja, Ele não vem buscar o mundo. E quando eu falo do mundo, eu estou generalizando com as pessoas do mundo, mas quando Ele vier, Ele vai vir buscar a igreja, e a igreja são os remidos, conforme está escrito na palavra do Senhor. Então, ou seja, vamos voltar. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartarem da comunhão de Cristo. O que Paulo está falando também? Gente, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ter um grau de dificuldade muito grande em fazer com que as pessoas aceitem aquilo que vocês sabem. Vai ser bem difícil de você constituir um discípulo. Mais difícil ainda, vocês fazer eles guardarem tudo aquilo que vocês têm ensinado eles. Mas isso é provação de que vocês estão no caminho certo e que vocês não podem desistir. Porque se o inimigo estiver na mente de vocês, que somente propagar o Evangelho e não fazer discípulo e não ensinando-os a guardar, Paulo está apontando para o jardim do Éden, assim como aconteceu com Adão e Eva, que a serpente culminou a mente deles. Pode acontecer com vocês também. Nós estamos pregando, estamos, mas não estamos fazendo discípulo, nós não estamos ensinando que eles aguardem. Abra a palavra do Senhor no livro de Romanos capítulo 15, 18. Romanos capítulo 15, versículo 18. Quinze, 18 diz: porque não Romanos 15, 18. Porque não
ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência. Dá uma paradinha aqui, olha para mim. Por que Paulo está falando conduzir os gentios à obediência? Ele podia muito bem dizer assim: conduzir à salvação, conduzir à santificação, conduzir os gentios a se santificar no processo. Mas é como eu digo sempre lá na igreja: as palavras, as frases, elas estão propositalmente aqui. Paulo está falando aqui, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que Cristo fez por meio intermédio, para conduzir os gentios à obediência. A ênfase dessa mensagem de hoje é obediência. Obedecer o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está nos instruindo a obedecer aquilo que está escrito. Mas temos obedecido? Mas temos de fato obedecido? Nós temos olhado para nós, analisado, temos cumprido com o ID e de forma completa? Nós precisamos analisar esses fatores em nós para que o plano de salvação esteja completo. E muitas das pessoas falam assim: olha, e eu vou dar meu parecer, a salvação é individual. Com certeza, a salvação é individual. Agora preste atenção que o apóstolo Paulo está falando que Deus, Jesus Cristo, conduziu ele para que os gentios fossem conduzidos à obediência. Ah, irmão, a salvação é individual. Sim, é salvação individual, eu concordo com vocês. Mas dá uma olhadinha para que Deus falou lá para Abraão: em ti. E aí começa o princípio da evangelização. Em ti serão abençoadas todas as nações. Tudo bem que a salvação é individual. E quando me falam isso, eu entendo que é assim, eu estou salvo, eu estou garantido, e vocês aqui procuram a salvação de vocês, porque a salvação é individual. Se vocês não querem, não é comigo, é com vocês. Tudo bem que a salvação é individual, mas dá uma olhada para que Deus falou para Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Isso quer dizer o quê? Que a salvação é individual, mas o plano de salvação é para todo mundo, gente. E para que esse plano se concretize, faz parte do nosso processo de ir e obedecer e pregar o Evangelho, fazer discípulo, ensinando eles a guardarem obediência. Então é muito fácil as pessoas hoje dizerem assim: a salvação é individual, e sair da responsabilidade de levar o Evangelho para todos, porque a salvação é individual, mas o plano de salvação é para todos. E quando eu falo que o plano de salvação é para todos, se encaixa a questão de obedecer aquilo que a palavra está nos dizendo: pregar o Evangelho, fazer discípulo e ensinando-os a agradar. Então as pessoas estão usando esse termo de que a salvação é individual para se auto-imunizar e proteger, mas de deixar de lado a sua obrigação. Eu estou garantido, eu estou de boa, a salvação é individual, mas a salvação está atrelada à obediência. Tem que obedecer, irmãos, tem que pregar o Evangelho. Então quando o apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 18: porque não ousei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que Cristo fez por meio intermédio, para conduzir a obediência. Ele podia ter, como falei, usado os termos salvação, santificação, processo de santificação, santo, separado, mas a palavra está propositalmente: conduzir a obediência. Tudo que foi aqui escrito para nós é para nós obedecermos. Ainda em Romanos capítulo 10, 16, Romanos 10, 16. Romanos 10, 16 fala que: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mais uma vez o apóstolo Paulo: nem todos acreditaram. Mas preste atenção,
que Paulo está usando o profeta Isaías como referência. Mas ele não está falando. O contexto da carta aos Romanos, do capítulo 10, não é para o mundo secular. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Ele está falando para a igreja em Roma. Mas nem todos obedeceram. Ele está dizendo que todos aqueles que ouviram, aceitaram a salvação, mas não obedeceram o mandamento. Então ele usa a referência de Isaías para fortalecer o seu argumento, para dizer que aqueles que estavam em Roma aceitaram, mas não obedeceram. A igreja contemporânea, que somos nós hoje estão falando para nós, mas vamos botar todos, porque a igreja não está definida somente aqui. E as pessoas estão pregando o evangelho de salvação, de arrependimento, de reconciliação, um evangelho de prosperidade. As pessoas estão pregando o evangelho de paz, amor e alegria. São os evangelhos que estão pregando, e eu não estou dizendo que está errado. O que estou dizendo é que está incompleto. Esse final de ano que nós tivemos aqui, teve uma programação na emissora SBT, e no mesmo horário teve uma programação na emissora Globo. Se vocês olharem, e eu faço uma crítica, vocês podem dizer assim: não, foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus. Dá uma olhadinha em todas as falas, pelo menos na maioria da transmissão do SBT. Você olha assim e você vai dizer: Deus está curando, Deus está restaurando, Deus está capacitando, Deus vai te abençoar. E os louvores descorreram de forma enfreada. Eu não sou contra os louvores, mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele vai falar que o evangelho é o poder para a salvação. As pessoas dizem assim: ah, mas em Salmos está dizendo que o Senhor habita no meio dos louvores. Tudo bem, correto. E as pessoas vão se apegando a pequenas situações e a pequenos versículos para massagear o ego, e esquecendo que a desobediência, ela impera. Você não ouviu falar naquelas 2-3 horas de emissora de final de ano de arrependimento? A ênfase do evangelho por João Batista, pelo próprio Jesus Cristo, pelo apóstolo Pedro e pelos demais: arrependei-vos e convertei-vos. Não se prega mais isso, porque é ofensivo. Porque quando digo para você: se arrepender de quê? Converter de quê? As pessoas indagam. As pessoas pensam que são livres, mas não são. E aí que entra a tua e a minha obediência, de ensinar eles, de discipular eles, ensinar todas e ensinando a guardar tudo aquilo que nós temos ensinado. E eu não sou contra nada dos louvores. E a Bíblia fala que o Senhor habita no meio do louvor, mas o louvor, ele prepara cada um de nós, ele prepara a igreja, ele prepara o visitante para receber aquilo que é o poder para a salvação. E eu costumo dizer que há um paralelo entre a igreja e João Batista, que há um paralelo entre a igreja e o evangelho junto, João Batista e Jesus Cristo. João Batista, ele dizia que ele era a voz no deserto, que limpava ou preparava o caminho para que viesse o Cordeiro de Deus. João Batista limpava o caminho para que Jesus passasse. E a igreja hoje? A igreja tem por obrigação de obedecer, de pregar o evangelho, de preparar o caminho. A igreja não convence, a igreja prepara o caminho com o evangelho de salvação, porque quem convence é o Espírito Santo. Assim como João Batista preparava o caminho para passar de Jesus Cristo, nós preparamos o caminho para o Espírito Santo entrar na vida da pessoa, para aquela pessoa ela entender aquilo que nós entendemos um dia. Nós estamos aqui hoje, mas porque entendemos aquilo que foi pregado para nós. Agora que sejamos obedientes, porque nós somos salvos. Amém? Amém. Nós temos Romanos 10:16,
Irmãos, eu estou com 33 minutos aqui. Eu acho que eu tenho uns 40 minutos. Acho que é isso, irmão. Pode me orientar? Eu acho que não posso ficar à vontade, né? Até as 9, é? Tem certeza, irmão? Ah, então tá bom. Obrigado, irmão. Desculpa, tá? Desculpa, eu olhei aqui, né? Mas eu sempre, quando eu estou na igreja, eu levo de 40 a 50 minutos. Quando eu estou em vigília, nós estamos em vigília, esse último ano, eu sempre levo 1h20, porque a vigília a gente já fica mais à vontade, porque se estende com mais tempo. Mas quando a gente está mesmo numa mensagem central, a gente leva de 40 a 50 minutos. Mas vamos ficar com o tempo que o irmão disponibilizou, e para nós chegarmos próximo do fim. 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Salvação nos leva à obediência. Isso nós temos que ter no nosso cérebro. Obedecer a quem? Aos mandamentos. E nós começamos com Mateus 28, e a ênfase é obedecer. Obedecer não é somente pregar o evangelho, mas Mateus, e tanto Mateus como Marcos, fala que nós devemos discipular. Discipular significa a ampliação do reino dos céus. E não somente discipular. Por que Mateus está falando? Não somente discipular, mas ensinando-vos a guardar. Porque hoje, nos tempos atuais, as pessoas têm sido discipuladas, mas de formas coerentes, não conforme a Bíblia. E as pessoas, muitas delas, entram, permanecem por um determinado período de tempo, pouco, e saem. E quando Mateus está falando ensinando-vos a guardar, significa que esse curto período de tempo que a pessoa entra e fica na igreja, ele deixa de existir, porque a aceitação, ela é uma identidade, e essa identidade de cristão é para o resto da vida. Então, ou seja, a pessoa que aceita Jesus Cristo, a pessoa que é discipulada, ela tem que entender que é para o resto da vida, e esse entendimento significa ensinando-vos a guardar tudo aquilo que tem ensinado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para obediência. Quem são os eleitos? O que é santificação? Santificação é o processo que nós estamos até nós nos encontrarmos com o nosso rei, o noivo, que a igreja é a noiva. O que é santificação? A Bíblia vai falar em 1 Pedro, eleitos. Quem são os eleitos? Estão aqui agora, pelo menos parte, estão aqui. Quem são os eleitos? Vocês, nós, a igreja. Segundo a presciência de Deus. Quem elegeu de vocês? Deus. Deus escolheu e elegeu vocês segundo a presciência dele. Deus Pai, em santificação. Santificação é o processo. Lembrando, santificação é um processo. Nós somos santos porque é separado, mas santificação é o processo em que nós estamos, dia após dia. Tem pessoas que, se você ainda não falou com o meio pentecostalismo, eu me relaciono muito bem. Se a pessoa cair em transgressão, a pessoa fala que o pentecostal vai falar assim: você está em pecado, você precisa ser salvo, você precisa se batizar, você precisa se consertar. Então o pentecostalismo ele fala assim: você precisa ter um conserto com Deus, você precisa disso aí. Quem escolheu? Quem são os eleitos? Estão aqui, pelo menos parte. Ele que escolheu. Para o quê? Para a obediência. Obedecer o quê? O evangelho. Nós somos eleitos, somos escolhidos no processo de santificação para a obediência, irmãos. Se nós queremos realmente, de fato, que essas cadeiras estejam com mais pessoas, nós precisamos pregar o evangelho,
precisamos discipular. E para que nós ensine eles a guardar, eles precisam estar aqui. Eles precisam estar aqui. Temos um trabalho na igreja local, nós fomos levantados como evangelista da igreja. Tudo o que eu faço hoje na igreja, nada eu almejei, mas se o Senhor me deu e me chamou, eu vou fazer valer a pena. Eu vou. Existe um filme, Os Corajosos, talvez alguns de vocês já estão familiarizados, e em alguma parte do filme, um deles se levanta no auditório e pergunta quem é que vai fazer determinadas coisas. Ele se coloca: eu. Quem é que vai fazer isso? Eu. Quem é que vai orientar assim? Eu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tanto Isaías como Samuel se colocaram à disposição da obra, e são um exemplo para nós. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu não sei se vocês usam essa frase para quando estão orando para Deus, mas eu oro constantemente dizendo: eis-me aqui, envia-me. A diferença é que Jeremias vai falar: a quem muito se pede, muito é dado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não sei se estamos com medo disso, mas eu digo para vocês: medo ou não de se colocar à disposição de ser cobrado, tem que obedecer a palavra do Senhor. Há um tempo atrás, quando nós lemos o livro de Samuel, quando Samuel começa a falar ao povo de Israel, que o povo esqueceu qual era o propósito de sair do Egito. O Senhor nunca pediu o sacrifício do povo de Israel. O Senhor nunca quis tirar Israel das garras do inimigo de Faraó, para que o povo vivesse a sua vida conforme bem lhe apraz. Se você olhar e ler Êxodo, você não acha essa descrição de que Deus queria tirar Israel para que fizesse qualquer coisa, para que sacrificasse. A palavra de ordem é que eu tirei vocês de Israel para que vocês me obedecessem. E Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Então Samuel está colocando em peso a obediência, irmãos. Que sejamos assim, eleitos, escolhidos. Para nós encerrarmos, Evangelho de João 14, 21. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, 21. Evangelho 14, 21. Eu acredito que todos que estão aqui hoje, nessa noite, se não pelo menos a maioria, já declararam o seu amor por Deus. Eu amo a Deus. Eu acredito que todos que estão aqui, inclusive eu, já declaramos o nosso amor a Deus. Nós amamos a Deus? Amamos. Nós queremos fazer parte do seu reino celestial? Queremos. Segundo o Evangelho de Lucas, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Você faz isso? Você faz isso? Você ama a Deus? Você declara seu amor para Deus? Deixa eu dizer para vocês: obedece aquilo que está escrito na Bíblia. Porque João, capítulo 14, versículo 21, vai dizer assim, versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra guardar aqui não está dizendo guardar, fechar, botar no bolso ou deixar num local guardado. A palavra guardar no hebraico significa executar, está em exercício. No hebraico, quando eu falo hebraico, é porque a nossa Bíblia, no original, ela foi escrita no grego e no hebraico. Ou seja, o que João está falando não é para guardar a Bíblia, não é para botar no bolso, no estande. Quando ele fala guardar, aquele que me ama executa as minhas obras. Se executar, será amado do meu Pai.
e eu me manifestarei a ele. Umas palavras que o Senhor dá para nós. E toda vez que nós passamos por esse versículo, e de alguma forma nós negligenciamos os nossos ofícios, negligenciamos aquilo que devemos fazer, executar, eu penso que nós deveríamos avaliar se somos salvos para a obediência ou se somos salvos ao menos para viver a vida. Hoje mesmo uma pessoa me abordou e falou assim: não existe dom melhor nessa vida do que a vida, de que Deus deu a vida. Eu falei: de fato, você tem razão, mas Ele não te deu a vida somente para te ficar vivendo a tua vida ou vagueando no mundo. Existe um propósito na nossa vida, todos nós sabemos, existe um propósito. As pessoas falam assim: aconteceu alguma coisa contigo, tem um propósito, tem. E esse propósito vai estar lá em Atos capítulo 9, quando Paulo chega no Areópago, diante os filósofos epicureus, os filósofos que era a maior academia de inteligência daquela época, homens cultos inteligentes, aonde tinha vários holocaustos para Deus, e somente um, dizendo que aqui reside o Deus desconhecido. E Paulo chega diante deles, eles filosofando, dizendo assim: eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não sei quem me fez, o que vou fazer, para onde eu vou e a minha existência. Os maiores filósofos da época não sabiam a sua existência. E as palavras do apóstolo Paulo, que remetia naquele tempo, que vem para nós hoje, Paulo fala: de um só homem criou toda a humanidade. Está falando de Adão e Eva. De um só homem criou toda a humanidade, para indicação de propósito, buscarem a Deus. Para buscarem a Deus. Nós, eles e as futuras gerações de Jesus não voltar, fomos criados com o único só propósito de buscar a Deus. E quando buscamos a Deus e aceitamos como Salvador, temos que aceitar também como Senhor. Obediência. Estamos vários versículos aqui, para que vocês entendam que essa noite, aquilo que talvez você deixou de executar, ou está executando pela metade, faça completo, para que não se encaixe em Romanos 5,19. Filhos da desobediência. Muitos se falam em temer o inimigo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês: o nosso inimigo declarado, os nossos inimigos são pequenos diante da ira de Deus. Eu temo mais a ira de Deus do que os próprios inimigos declarados. Se eu deixar de obedecer a Ele, negligenciar aquilo que foi me dado, eu me encaixo em Romanos 5,19. Filhos da desobediência. Fomos um dia declarado uma vez assim, mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos uma outra classificação: filhos da obediência. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui com 47 minutos. Que vocês sejam abençoados, que vocês entendam de fato qual é o objetivo na vida de vocês, que vocês saiam daqui, aquilo que vocês aprenderam, não somente no campo do entendimento, mas que coloquem em prática, e não temendo as circunstâncias ou aos inimigos declarados, mas temendo a Deus, porque se deixar de obedecer a Ele, corre o risco de ser classificado como filho de desobediência. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu quero te render graça. Obrigado pelo privilégio, a oportunidade de alimentar a tua igreja, o teu povo, Pai. Se em algum momento eu negligenciei, se em algum momento eu ofendi e prejudiquei, Pai, perdoa meus pecados. Tua palavra fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então me ajuda no teu Espírito Santo, ajuda cada um de nós que estamos aqui a entender os nossos objetivos para com o Senhor,
a não negligenciar aquilo que foi dado como ordenança para cada um de nós, porque nós sabemos que nessa noite temos conhecimento que somos eleitos do Senhor, remidos pelo sangue do Cordeiro, para a salvação e obediência. Então, que possamos nessa noite, a partir dessa noite, se aquilo que temos de alguma forma negligenciado ou deixado de executar, se temos desobedecido a tua lei, que nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que possamos obedecer tudo aquilo que foi nos ordenado para executar, que possamos sair dessa noite não somente cheios do Espírito Santo, mas para propagar o Evangelho, para conduzir aos discípulos, para preparar os discípulos e ensinar eles a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ensinado através de nós. Que o teu Espírito Santo nessa noite sopra em nós, que possamos ser cheios do Espírito Santo e evidenciar, Pai, os frutos do Espírito Santo. Que assim como a igreja primitiva saiu, Pai, do local de amedrontamento, de medo, de senso de medo, e foi com ousadia pregar o teu evangelho às ruas de Roma, e também queremos nós ser hoje nosso tempo, Pai. Ajuda-nos a cumprir a nossa tarefa em nosso tempo, para que as futuras gerações, Pai, possam olhar para o nosso tempo e ter nós como exemplo de fé e coragem e obediência. Nessa noite eu te peço, em nome de Jesus, amém. O dirigente. Obrigado, evangelista Alisson, pela mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Amados irmãos, devemos obedecer, né? A mensagem de hoje foi obediência, então temos que obedecer a palavra de Deus. Quero agradecer também aos amados irmãos, né? E pedir que logo mais que o término do culto, os membros fiquem na igreja, que a irmã Iane quer conversar conosco, tá? Passa a palavra agora ao nosso dirigente Aleph, que vai dar continuidade para o término do culto. Obrigado. Muito bem, queridos, convido a todos a colocarem em pé, para nós encerrarmos o culto dessa noite. Ficamos aí com a santa palavra do nosso Deus, e entoaremos um cântico, e após esse cântico estaremos encerrado o culto dessa noite. O cântico tem como título Maravilhoso És. Maravilhoso é
te contemplar, Senhor. Está em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é ouvir tuas palavras, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos encerrado o culto dessa noite. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.